Ok, então vamos continuar com o nosso intensivão. E aí, na última aula, nós falamos sobre fórmulas, né, em sala, né? Nós falamos em fórmulas químicas, moleculares e falamos sobre fórmulas percentuais, né, a partir de uma porcentagem. E aqui agora eu quero mostrar para vocês a como que a gente desenrola, como que a gente monta uma equação química, tá? Porque a equação química ela tem detalhes e esses detalhes eles são de extrema importância para que nós possamos, ah, deixa eu só ocultar esse, para que a gente possa compreender o que está acontecendo em um processo de reação, tá? Então, entendam o seguinte: eu coloquei em forma de bolinhas para vocês entenderem que os átomos intactos lá na tabela periódica, cadê minha tabela periódica? Lá na tabela periódica, eles são átomos diatômicos, ou seja, eles estão ali bonitinhos e eles estão inertes. Eles não estão formando ligações nenhuma, tá? Aqui em estequiometria, que é o conteúdo que nós vamos ver agora, que é reações químicas, e o conteúdo geral é estequiometria. Novamente, Felipe dando, não sabendo o limite. Estequiometria. Pessoal, e outra coisa, tudo que a gente estiver trabalhando aqui, nós vamos estar trabalhando em cima de mols, gramas por mols, tá? Então, quantidade de moléculas, quantidade de reagentes, quantidade de produtos, tá? Em uma reação química, nós temos um rearranjo de produtos, tá? Que, consequentemente, produto vai ser do lado direito da minha seta de reação, que é essa aqui, e reagente vai ser o que estiver à minha esquerda da seta de reação, tá? Eu coloquei em forma de bolinhas para ficar mais fácil para vocês compreenderem o que significa isso, tá? Mas é o seguinte, é muito simples, tá? E entra aqui um ponto-chave que é o balanceamento de uma equação química. E esse balanceamento é o que deixa vocês muito confusos, né? Que eu percebi nas últimas aulas. Eu percebi que vocês sabiam o conteúdo. Deixa eu só pegar minha calculadora aqui. Eu percebi que vocês sabiam o conteúdo, mas na hora de jogar nos cálculos matemáticos, vocês acabavam se enrolando, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui para pegar minha calculadora. Pronto. Então vamos lá. A equação química, ela fornece algumas informações para a gente. Primeiro, ela mostra o estado físico de cada substância. Por exemplo, G significa que aquela substância ou aquela molécula, detalhe, qual que é a diferença da molécula para a substância? Existe uma grande diferença. A molécula é a menor estrutura da substância, mantendo todas as suas características físico-químicas.
tá? Já a substância não. Ela pode variar um pouquinho, tá? Beleza. Então, além disso, mostra gás, representado pela letra G, vapor, representado pela letra V, L, representado pela letra L, minúsculo, sólido, S, e um C, que é um cristal. E onde que vai esses dados, professor? Me perdoe, pessoal. Esses dados eles vão logo depois da do composto, tá? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, tá? Quando eu tenho um composto, uma molécula, uma substância solubilizada em água, eu coloco entre parênteses aquoso. Professor, mas assim, no Enem não vai ter isso. Enem não. Mas aí vamos lá. Otávio, quem que era a outra lá que queria? Ai, agora eu não vou lembrar. São tantos alunos. Que é da PRF, né? Que é da Polícia Federal. Esses dados, esses detalhes contam pontos. E aí, se você esqueceu esse pontinho, ai, você não é classificado, tá? Então, tomem cuidado com isso. Bem, eu não coloquei aqui, mas se essa reação ela tem um desprendimento de um gás, então eu coloco a seta virada para cima. Se eu tenho a formação de um precipitado, o que é um precipitado, professor? Sólido, tá? Se eu tenho a formação de um precipitado, ou seja, de um sólido, eu ponho a seta para baixo. Se para essa reação acontecer, eu preciso de aquecimento, na seta eu vou colocar esse triângulo. Vamos desculpar, Naim. Eu coloco esse triângulo. Esse triângulo, na matemática, na química, na física, sempre tem alguma coisa diferente. Mas aqui, esse triângulo indica que houve a necessidade de aquecimento. Tá bom? Bem, se para essa reação acontecer, precisar ter a necessidade de luz, o que eu faço? Na seta de equação, na seta de reação, eu coloco esse y virado de cabeça para baixo. Tá? Tá, professor, e se as reações elas não acontecem só de um lado, só da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? Como assim? Vamos imaginar o seguinte: nós estamos num tempo muito quente. A água ela está num processo de evaporação, então ela está evaporando, tá? Então eu tenho gás hidrogênio saindo para um lado, gás oxigênio saindo para um outro. Então eu tenho uma reação química, certo? Se a pressão e a temperatura diminuírem, o que vai acontecer? Esses dois gases eles vão se combinar. No momento que esses dois gases se combinarem, eu tenho uma outra reação no sentido contrário. Por isso que eu coloco as duas setas, tá? Então as duas setas indicam que a reação pode ir tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Tudo depende do que eu vou precisar, tá? Tudo depende do que vai acontecer, ok? Ok. Chega. Vamos só colocar aqui um exemplo. Esse aqui é o exemplo mais simples, mais tranquilo que tem, que todo professor de química usa, que é a reação de formação da água.
aonde aqui eu peço a atenção de vocês ao máximo. Então aqui eu estou falando que é o seguinte: quantos hidrogênios aqui eu tenho? Eu tenho aqui apenas 2 hidrogênios. Professor, esse 2 aqui antes, esquece esse 2. Esse 2 aqui indica que eu tenho uma molécula com 2 hidrogênios. E para essa reação estar balanceada, eu preciso de 2 mols de H2 mais, opa, deixa eu ver se eu consigo apagar, mais, vou colocando um embaixo do outro para não gerar confusão, mais 1 mol de gás oxigênio. Ah, aqui eu inverti, mas vamos colocar mol aqui, né? Mol aqui. Beleza. Agora, meus amigos e minhas amigas, prestem atenção. Estequiometria de reação é uma das questões que, assim, olha, eu vou pegar uma questão na próxima aula e eu vou mostrar para vocês o tanto que essas questões caem, assim, disparadamente no Enem, tá? Percebam aqui, ó, que eu tenho 2 mols de H2. Deixa eu mostrar para vocês. Uma panorâmica. Eu tenho 2 mols de H2. E quantos H2 eu tenho aqui? 1 mol. Como é que eu sei que é 1 mol? Porque não tem nenhum número antes do hidrogênio. Então é 1 mol, tá? Então se do lado de cá eu tenho 2 vezes 2, 4 mols, do lado de cá eu tenho quantos mols? Apenas 2. Agora vamos para o oxigênio. Oxigênio, eu tenho 2 mols de oxigênio. E no lado dos produtos? Ah, não tem nenhum número aqui. Ah, e esse 2? Esse 2 é do hidrogênio, esquece ele. Então, quantos mols de oxigênio eu tenho? 1. Agora que vem a parte que vocês descabelam, xingam Lavoisier, Proust, Dalton, que é o processo de balanceamento. E eu vou mostrar para vocês que o processo de balanceamento é um processo muito simples, muito tranquilo, tá? Sigam essa dica que eu dou para vocês. Comecem com elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio. Não tem? Vai para o hidrogênio. Oxigênio, deixa por último. Tá bom? Combinados? Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o hidrogênio. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 vezes 2, lembrando que esse 2 ele multiplica tudo que está dentro. Então, 2 vezes 2, 4. Então, do lado dos reagentes, eu tenho 4 oxigênios. E esse 2 vai multiplicar o oxigênio, professor? Não. Tá vendo que tem esse sinalzinho de mais aqui? E pelo amor de Marie Curie, esse mais não é soma, tá? Esse mais é combinação. Eu estou combinando. Eu estou combinando uma molécula com outra molécula, formando uma terceira molécula. Ou quarta, ou quinta, ou sexta, e assim por diante. Esse mais não é de adição, tá? Beleza. Então, número multiplicado por 2, que vai dar igual a 4.
Porque aqui, ó, tem 2 vezes 2, 4. Aqui eu só tenho 2. Então eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 4. Que seria, deixa eu colocar com uma outra cor. Ai, ai, se eu pudesse utilizar isso aqui na sala de aula, seria o meu sonho. 2. Então, 2 balanceou o hidrogênio. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Então, olha aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Ah! Agora, observa lá. O oxigênio já está autobalanceado. Ele já se balanceou sozinho. Porque no momento que eu coloquei o 2 bem aqui, ele balanceou o oxigênio. Então, como é que fica? Eu vou colocar até em cima. Como é que fica, então, a equação balanceada, devidamente balanceada, da formação de água? Fica desse jeito. 2 moléculas de água em estado. Aí que vem, né? Algumas traduções falam que a água está no estado líquido. Outras falam que está no estado gasoso. Eu sou da corrente filosófica que fala que a água, bem, como os dois reagentes são gasosos, óbvio que o produto tem que ser gasoso. Tá? Deixa eu inverter aqui para não confundir vocês. Então, 2 hidrogênios em estado gasoso mais 1 oxigênio em estado gasoso vai levar à formação de 2 moléculas de água em estado gasoso. Professor, é só isso? É só isso. Professor, eu ia chutar na avaliação. Sim, e agora você não vai chutar mais. Agora você não vai chutar mais porque eu estou ensinando vocês. Mesmo de longe, mas eu estou ensinando vocês. Tá? Beleza. Tranquilo. Isso aqui é só um prelúdio, tá? Aí vem as informações extras. Quantos mols de gás hidrogênio eu tenho na reação balanceada? É só olhar no número que tem antes da molécula, ou seja, 2 mols. E aqui? 1 mol. E aqui? 2 mols. Então significa que na combinação de 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio, eu vou ter a formação de 2 moléculas de água. Acabou? Acabou. Viu tanto que é simples? Tranquilo? Tá. Como é uma aula pré-gravada, eu não tenho o feedback com vocês. O feedback vai ficar para as próximas aulas. E aí a gente tem tipos de reações químicas. Esse aqui é bem simples, tá? A primeira delas é reação de síntese ou de adição, que é a de combinação. Lembrando, pelo amor de Deus, que isso aqui não é soma, é combinando. Então, a substância A mais a substância B por por uma determinada condição de temperatura, de luminosidade, de pressão, vai formar a substância AB.
O nome dessa reação é uma reação de síntese. Ok? Segundo tipo de reação. Eu tenho a substância ou molécula AB e por um processo de decomposição, por um processo de... vamos usar só decomposição. Por um processo de decomposição térmico, luminoso ou qualquer outro tipo, forma uma substância A e uma substância B. O nome desse tipo de reação é reação de análise ou decomposição. Então, olha a diferença de uma para outra. Na primeira, dois compostos formam um. Na segunda, um composto forma dois. Viu? Diferença? Beleza. Será que cabe aqui um... Será que cabe aqui um exemplo? Cabe aqui um exemplo. Então vamos imaginar. Deixa eu pegar aqui. Eu vou dar uma pausa, porque assim, alguns exemplos eu crio. Nem precisava ter dado essa pausa melodramática, né? Mas vamos lá. A reação de síntese ou adição pode ser a da água, né? Então nós temos lá hidrogênio em estado gasoso mais oxigênio em estado gasoso, formando água. Lembrando que essa reação não está devidamente balanceada. O que a gente faz? Balancia. Tem dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios aqui. Está balanceado. Ok. Que é 2, tá? Aqui eu tenho dois oxigênios no reagente e só tenho um. O que eu faço? Eu coloco um número 2 aqui, balanceio a quantidade de oxigênios, desbalanceio a quantidade de hidrogênios, simplesmente venho aqui e coloco um 2. Professor, agora deixa eu te perguntar, é possível, assim, nos meus devaneios, eu vim aqui e fazer isso aqui? H2O2. Porque eu preciso de 2, né? Pelo amor de Deus. Peço a Santo Antônio do Categeró que não façam isso, gente. Sabe por quê? Você está mudando a substância. Você está mudando a molécula. Você está mudando o composto. Isso aqui são duas moléculas de água. E aqui é uma molécula de quê, meus amores? De água oxigenada. Ou seja, peróxido de hidrogênio. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, toma cuidado. Qualquer modificação que você for realizar para balancear a equação, você sempre vai realizar antes da molécula como um todo. Tá bom? Nunca no meio, nunca entre as moléculas. Tá bom?
Beleza. Vamos para a de decomposição. Decomposição, vamos fazer a mesma coisa? Vamos utilizar a mesma equação? Vamos, porque eu estou preguiçoso. Então vamos lá. Para decompor, seria... Eu já vou colocar a equação balanceada, porque vocês já são espertos, né? Então, duas moléculas de H2 no estado gasoso vão formar duas moléculas de água no estado gasoso mais uma molécula, uma molécula, deixa eu apagar, uma molécula de gás hidrogênio. Então percebam que a mesma reação ela pode ser tanto de decomposição quanto de adição, tá? Lembrando que qualquer modificação no balanceamento da equação eu tenho que realizar no coeficiente. Detalhe, acho que eu não coloquei aqui, né? Então, vamos colocar aqui. Para depois vocês não falarem que eu esqueci, eu omiti, guardei conhecimento para mim. Então, ó, vou colocar uma letra... Ai, o que eu faço? A, alfa, elemento químico, beta. Alfa é onde você pode mudar no balanceamento. Beta, vou até colocar com uma cor vermelha. Beta. Beta não muda. Tá? Balanceamento é isso. Ah, professor, mas assim, isso foi no primeiro ano, foi na pandemia, tal. Eu vou deixar algumas, junto com esse material, vou deixar algumas listas de balanceamento, poucas, só para vocês testarem, tá? Lembrando que a avaliação do quarto bimestre, o intensivão, vai ser sobre a avaliação do quarto bimestre do terceiro ano de química, vai ser o intensivão, tá bom? Beleza. As últimas duas são mais sutis, tá? Mas elas são bem tranquilinhas, tá? Aí vem sempre o aluno e fala assim: ai, tranquilo é para você que ficou tanto tempo em sala de aula. Tá, gente. A prática leva à perfeição. A Darlene, por exemplo. A Darlene, ela quer ir para gastronomia. Quantas vezes a Darlene já não errou? Inúmeras. A Saldanha. Quantas vezes ela não já errou? Inúmeras. Então a prática leva à perfeição e eu confio, mais uma vez eu confio em todos vocês. Tá bom? Como essa aula vai ser disponível também para o Matutino também confia em vocês. Tá bom? Então vamos lá? Vamos uma reação de
Vamos uma reação de simples troca, tá? O que é uma reação de simples troca? É apenas um dos átomos que vão estar trocando de posição. Então, como exemplo aqui, vai ficar da seguinte maneira. Eu vou colocar uma equação qualquer, geral, Fe. Lembrando que eu estou colando, porque não, alguns momentos nada surge da minha cabeça, tá? São equações demais. Mais 2 aquoso. Eu acho que eu já dei até a equação já balanceada. Olha, o tanto que eu tô bonzinho. Tem que parar com isso. Aquoso significa o quê? Muito bem, eu tô bancando esquizofrênico aqui. Às 12h46 de um sábado. Aquoso significa que essa molécula que foi solubilizada, ela foi misturada em água, tá? Formando o dicloreto de ferro, que também está em estado aquoso, mais mais H2S em estado gasoso. Vamos observar aqui o que teve de modificação, primeiramente. Olha só, simples troca. Eu vou colocar de verdinho. O ferro, que antes estava com enxofre, depois do processo de transformação, para onde que ele foi? Para o lugar do cloro. E o hidrogênio, que estava próximo ao cloro, formando ligação com o cloro, foi para onde? Para o enxofre. Ah, professor, mas tem aqui um detalhezinho aqui que o senhor não explicou. Por que o Fe saiu de... Só tinha um Fe no, no reagente e depois ele passou... Perdão, tinha 2 cloros no reagente e depois ele foi para 2 cloros embaixo, como uma substância diatômica. Isso aí, meus amores e minhas amadas, eu vou precisar de um tempo para explicar para vocês. Tá? Eu acho que não vai dar tempo de explicar na aula de hoje, tá? Mas isso aí é uma reação de simples troca, tá? Beleza. E uma reação de dupla troca? O que vocês acham que seria uma reação de dupla troca? Ah, é, eu lembrei. Eu tô sozinho. Então vamos lá. Uma reação de dupla troca seria mais ou menos assim. Eu tenho, vamos voltar na água. Água em estado, vamos colocar só líquido, mais NaCl, formando formando
2HCl mais hidrogênio IA. Lembrando que esse aqui é líquido, esse aqui vai ser no estado sólido, esse aqui vai ser no estado aquoso. Deixa eu apagar isso aqui. Lembrando, essas equações eu estou retirando já prontas, tá? Mas depois a gente vai ter um tempo para trabalhar com elas. E isso aqui também vai estar no estado gasoso. Agora vamos observar aqui. De novo, o ferro. Vamos primeiro pelo sódio. O sódio, que é o Na, antes ele estava com Cl, com cloro. E para onde que ele foi? Foi hidrogênio. Já o oxigênio, já o hidrogênio, perdão, antes ele estava. Opa! Opa, que teve um erro aqui. Não. Eu só errei só o. Esquece essa reação aqui. Complexa demais para as cabecinhas de vocês. Vou colocar uma outra. H2SO4, ácido sulfúrico, em estado aquoso, mais hidróxido de magnésio 2. Aí, nessa reação, novamente, não vem ao caso eu explicar para vocês, porque tem todo um processo de cátions, ânions, que nessa aula especificadamente não vai dar tempo. Então, como é uma reação de dupla troca, vai ficar MgSO4 no estado sólido mais H2, 2 vezes 2, 1. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Então aqui eu tenho duas moléculas de hidrogênio com mais duas moléculas de gás hidrogênio. Então o que vai acontecer aqui? Além de formar água, porque essa partezinha aqui capturou um hidrogênio aqui, essa espécie aqui, em especial, ela vai formar um ácido, que eu acho que vocês não viram, o que me dói no coração, que a gente chama de íon hidrônio. E isso aqui
é sólido e isso aqui é aquoso. Vamos ver as modificações? Então vamos lá. Hidrogênio que antes estava com sulfato, agora ele está com oxigênio. E o magnésio, que antes estava com o oxigênio e o hidrogênio, agora está com o ânion sulfato. Dupla troca. Tá? Então, se houve o aparecimento de apenas um é engraçado. Essa primeira aqui também é dupla troca. Viu? O professor erra. Essa aqui também é de dupla troca. As duas. Tá vendo? Tá. E como que seria uma de simples troca? Peraí, deixa eu só apagar aqui. É 3 mesmo. Por que eu apaguei? E como que seria uma de simples troca? Eu vou pegar uma de cabeça minha, tá? Seria mais ou menos assim. Zinco metálico, estado sólido, mais HCl, ácido clorídrico, formando cloreto de zinco, aquoso, mais água. Água não, mas gás e hidrogênio, que não tem oxigênio para formar água. Me desculpe, me perdões nesses dois exemplos de dupla troca, eu acabei que eu me confundi, tá? Mas o zinco em contato com ácido clorídrico produz o zinco, o cloreto de zinco mais o gás hidrogênio. Percebam que essa equação não está balanceada. Então o que a gente tem que fazer? Balancear. Como eu falei para vocês, comecem com elementos diferentes de carbono, de hidrogênio e oxigênio. Como nós temos o zinco e o cloro, vamos partir primeiro para o cloro. Ou para o zinco, tanto faz. Mas para o cloro é mais fácil. O cloro, se vocês perceberem, depois da seta de reação, tem 2 cloros. Então, antes da seta de reação, eu também tenho que ter 2 cloros. Tá? Esse 2 multiplica tudo que está dentro da equação. Então, H2 está balanceado.
Só que quem está desbalanceado? O zinco, porque aqui no lado dos produtos eu só tenho um zinco. Então o que eu faço? Número multiplicado por 1 que seja igual a 2. Nesse caso, 2. Tá? Pessoal, essa primeira parte era só mesmo para vocês conhecerem os tipos de reações que vocês vão enfrentar na vida de vocês. Isso aqui é um Cl, tá? Deixa eu apagar aqui. Cl2. Ih, ficou pior. Tá bom? Beleza, beleza, beleza. Paramos por aqui. Paramos por aqui. E na próxima aula a gente pega alguns exercícios e eu vou selecionar um exercício do Enem sobre estequiometria. Tá bom? Forte abraço para todos vocês e até a próxima aula.